O que me impressiona nas palavras da Juliene é a coragem, né, dela fazer isso. Porque se na época que ela se separou do Lira já foi um ato corajoso denunciar e fazer isso naquele momento, hoje ela está lidando com uma pessoa muito mais poderosa. O Arthur Lira hoje é um dos homens mais poderosos do país. Está sem dúvida ali numa lista de 5, ele está ali sem menor dúvida. E ela descreve uma personalidade, isso que ela acabou de falar, que somada a esse tamanho de poder, era para ela ter muito medo. E isso. E ela é muito temida, muito corajosa de fazer essas denúncias. Mas, de certa maneira, eu acho que também essa exposição dela a protege. Com certeza, isso aí, com certeza. Isso fica claro que ela, se alguma coisa acontecesse com ela, a primeira porta que teria que se bater seria do Lira para se investigar, para se perguntar, enfim. Agora, uma personalidade que também, trazendo para a política, a gente consegue entender um pouco o que está se passando, né? Quando ela fala na falta de limite, quando ela fala no fazer tudo para conseguir seus objetivos. A gente viu na semana passada o Lira quase colocar o governo na lona, muito perto disso, apenas para passar o seu recado, né? Para dizer quais eram as regras do jogo, para dizer quem manda, para dizer quem tinha o controle do plenário, numa falta de responsabilidade com o país enorme, numa falta de preocupação com o que de fato as políticas públicas têm que entregar e visando só os interesses dele. A Juliene descreve, se a gente não soubesse da vida pregressa, tudo que ela passou, tudo que eles passaram, todo o drama pessoal deles, né, dela com ele, só se ela estivesse se referindo ao Lira, ao modo do Lira de fazer política, essa descrição dessa personalidade já cairia como uma luva. Ela fez até um alerta ao governo Lula e ela disse que ele vem de um governo onde ele tinha a carta branca, o governo Bolsonaro, para fazer o que queria e que tem sede de poder e que ele quer ser presidente. E ela faz esse alerta e lembra que ele tinha essa carta branca, então ele está acostumado a esse poder e é o que ele quer fazer agora também. A gente entende o tamanho do orçamento secreto, né? A gente vê esse projeto do governo Bolsonaro. É um projeto enorme, olha o que eu vou falar que talvez fique confuso, mas é um projeto enorme da extrema-direita e um projeto pequeno do Bolsonaro. O projeto é da extrema-direita. Se não tivesse o Bolsonaro, ia ter outra pessoa ali. Mas o Bolsonaro é aquele cara, economia, fala com Paulo Guedes, entendeu? O parlamento, deixa com Lira. Quanto custa? 10 bilhões? 20 bilhões? Faz a farra que vocês quiserem aí. Há 30 anos quase, eu faço parte dessa farra. Bolsonaro, 28 anos de Centrão. Eu sei como é que funciona. Faz aí. Eu quero o seguinte. Eu quero poder para mim e para os meus filhos e continuar aqui. É isso aí. É na boquinha da joia, é na boquinha do colar, é no esquema que daqui a pouco vai aparecer um monte de imóvel novo, que vai aparecer uma nova mansão que alguém comprou, sabe-se lá onde, alguma praia paradisíaca. Esse é o projeto do Bolsonaro. O projeto do Bolsonaro não é um projeto de poder da extrema-direita. Ele é o personagem que representa esse projeto. E Lira, a gente está aprendendo agora o poder desse cara. Lira tem muito mais projeto estrutural em termos de um negócio planejado, estratégico, grandioso, aparelhado, muito mais do que Bolsonaro. Muito mais do que... Não estou falando que quem é mais mal do que o outro, quem é mais perverso, quem é pior, não tem isso não. Mas estou falando do tamanho de cada um no sentido de influência institucional. E foi aí que cresceu, quando teve carta branca, com aquele rio de dinheiro. E aí você pega a pandemia, e a pandemia dificulta
fiscalização, dificulta controle, abre o cofre para salvar a vida, aí para Centrão é aqui, ó, pá, nadar de braçada. Nadar de braçada, entendeu? É como eu vejo. A gente tem mais um trecho, a Robertinha fez uma pergunta para ela sobre essa operação da Polícia Federal dos kits de robótica. Vamos acompanhar esse trecho também. Vamos começar falando sobre o tema do momento, que é a operação da Polícia Federal em Alagoas. Quando a Operação Hefesto foi deflagrada e o cofre e malas de dinheiro foram encontradas com pessoas ligadas a Arthur Lira, a senhora postou o seguinte, vamos dar uma olhadinha aqui no post. Quando as instituições funcionam, os picaretas são pegos. Não cansarei de pedir intervenção no judiciário alagoano nos processos vinculados a Arthur Lira. Fui testemunha de acusação do maior desvio de dinheiro público de Alagoas. As digitais são semelhantes e os padrões os mesmos. A senhora disse que foi testemunha, né, do maior desvio de dinheiro público de Alagoas. O que a senhora viu? O que a senhora sabe? Na Operação Caturana, eu fui testemunha de acusação contra ele. E realmente eu vi tudo, digo e repito, os malopes chegavam lá em casa, as malas de dinheiro chegavam lá em casa, era contado, separado, distribuído. Então, eu vi, eu sou testemunha viva disso. Eu não posso negar o que eu vi, não é verdade? Então, o modus operandi está praticamente muito parecido. Está muito parecido. O sistema está idêntico, assim. A senhora conhece o Luciano? Boa noite. É difícil você estar falando sobre isso, porque eu nunca fui levada a sério, né? Eu sempre fui descredibilizada de tudo que eu falei até hoje. E até que, enfim, as coisas estão sendo esclarecidas. Vamos aproveitar, Guilherme, antes de jogar para você comentar, por favor, e trazer uma notícia aqui da Folha de São Paulo, que diz o seguinte, que a Polícia Federal, nessa operação, quebrou o sigilo, então, do assessor do Lira e encontrou um grupo sobre o kit robótica. Olha só, gente, o nome do grupo, vou trazer para vocês. Então, de acordo com esse inquérito da Polícia Federal, dados fornecidos pelo WhatsApp mostraram que o grupo WhatsApp do Luciano, né, esse assessor, mostraram que o grupo, abre aspas, Robótica Gerenciamento, era integrado por Luciano Cavalcante, Roberta Lins Costa Melo, sócia da Megalic, e outras 4 pessoas. É a orelha do porco, olha o focinho do porco. Vocês acham que quanto mais investigar vai ficar mais longe do Lira ou vai ficar mais perto do Lira? Vocês acham que quanto mais investigar vai parecer que as provas são frágeis ou que são mais robustas? Você acha que quanto mais investigar vai corroborar a entrevista da Juliene sobre Arthur Lira ou vai desmentir ela? Não dá para ter dúvida, gente. Hoje o grupo e a galera, esse achou que não ia ser pego, né, ô Guilherme? Gerenciamento, como é que é? Gerenciamento robótica? Robótica Gerenciamento. Robótica Gerenciamento. O dono da Megalic com o cara que era o assessor ali, parlamentar do Lira e agora do PP. Agora imagina o que mais tem nesse WhatsApp do Luciano, hein, Edu? Hein, Guilherme? Agora Pois na é. mão da Polícia Federal. Eu tô curioso de saber quem são essas outras pessoas. Vou correr atrás dessa informação hoje, porque para não ter sido revelado é porque essas pessoas aí, elas não eram quaisquer pessoas, não. Sem Vamos dúvida. Agora, Diga, Guilherme. Não, vamos lá, segue você. Não, eu recuperei, enquanto a gente estava falando aqui, eu estava tentando ter o teu cérebro de mulher que faz 2 coisas ao mesmo tempo, né? Eu tentei prestar atenção, mas consegui recuperar. Eu não sei se eu já comentei isso alguma vez, mas eu fui a primeira pessoa que pegou o processo da Juliene de agressão doméstica, né? E fiz uma reportagem há 8 anos na Veja sobre o caso. E na época o Arthur Lira era um deputado federal em ascensão. E eu me choquei muito com o processo. Não sei se vocês conhecem, mas o relato que ela fez da agressão, quando ela fez a denúncia, quando ela procurou a polícia, é uma coisa muito forte, muito forte. Eu recuperei, aqui vou ler um trecho para vocês, porque vocês terem um pouco da dimensão do que foi.
No depoimento original, Juliane havia dito ter sido agredida com tapas, socos e chutes por Lira na noite de 5 de novembro de 2006, em seu apartamento no bairro de Ponta Verde, em Maceió. Na época, Juliane disse que ao abrir a porta para Lira, o deputado já entrou dando-lhe, aspas, tapas, chutes, pancadas, e a arrastou pelos cabelos. Meu Deus. No chão, Juliane disse ter sido chutada enquanto perguntava por que apanhava. Os dois estavam separados há 7 meses. Lira estaria indignado por ter ouvido relatos de que Juliane foi vista aos beijos com outro homem. Descendo a tela aqui. Segundo ela, Lira gritava: "Você é uma rapariga, uma prostituta, uma quenga. Eu sou um deputado, você vai me desmoralizar." Da cozinha, a babá dos filhos do casal, Elane Melo da Silva, que também é testemunha do caso, ela também depois no processo, disse no primeiro depoimento ter ouvido o barulho dos tapas, e novamente Lira gritando: "Eu vou dar em você de mão fechada, que é para não deixar hematomas, e ninguém escutar." Meu Deus. É isso. Meu irmão, a gente quando fala do Lira, a gente imagina um monstro capaz dessas coisas, mas ouvir o relato assim, é além do que a gente pode imaginar, né? Puxando pelo cabelo, dando chute quando a pessoa está no chão, chute numa mulher caída no chão que acabou de tomar tapa, soco. Abrir a porta, já chegar, bater. Que, cara, qual a palavra que eu trago aqui todo dia? Covardia. É a palavra que caracteriza um monstro. Agora, um cara desse, meu irmão, não tem outro lugar para estar. É prisão. É prisão, porque isso que o Gui falou assim, em filme não dá para mostrar isso desse jeito. Edu, como mulher, eu vou te falar aí de outros relatos também que a gente conhece, né? Porque isso aí, infelizmente, é muito comum no Brasil. Toda essa descrição que ela faz, que o Guilherme você trouxe para a gente, no meu ponto de vista, é perfeitamente cabível. E dá para ver a verdade na fala dela ontem. Dá para ver que tudo isso que você trouxe agora, Guilherme, eu não tenho nem a menor dúvida de que aconteceu. Por toda a descrição que ela trouxe, de novo, volto a falar para vocês, uma pessoa que conviveu com ele, gente, durante 10 anos, que foi casada com ele, que tem 2 filhos, todas as aspas, tudo que ela trouxe para a gente, e agora isso que você trouxe, eu não tenho a menor dúvida de que isso de fato aconteceu, porque é exatamente o perfil do homem que agride uma mulher. E ela diz que que ela só mudou o depoimento por conta da ameaça à vida dela. Aí você vai julgar, você faria o quê? Mãe de 2 filhos, você já apanhou de chute caído no chão, foi puxada pelo cabelo depois de tomar soco, tapa. Aí o cara que você sabe que tem o maior de todos os poderes é o coronel. Nessas regiões onde o coronelismo manda e vai passando de pai para filho, de pai para filho, é a ditadura, é uma ditadura, é um regime absolutamente autoritário. Os caras têm tudo na mão, tem a polícia na mão, tem os juízes na mão, tem o Tribunal de Justiça na mão, tem a turma toda. Indicou um monte de gente, botou um monte de gente, aparelhou tudo. Você faria o quê se fosse ela? E o cara fala o seguinte, estou fazendo uma hipótese aqui, né, em cima do que ela falou, que foi uma coação. O cara fala o seguinte, ou você muda o que você falou, que você viu que não deu em nada, está rodando na justiça ainda, e eu não vou deixar dar em nada. Posso pagar advogado caro, conheço um monte de gente na justiça. Agora, com você eu posso fazer coisa também. Ou você muda, ou 3 pontinhos. O que você faria? É fácil julgar ela. Né? E ela disse ontem, ela falou, eu não tive outra opção. Tive que fazer isso. Não disse com essas palavras. Ela falou, eu tive que fazer, fui coagida. Até porque ela vem sendo descredibilizada, ela trouxe isso também. É importante a gente lembrar que eles se separaram em 2006. E também nessa época, né, Guilherme, a gente não tinha as ferramentas que a gente tem hoje para denunciar e até a tecnologia. Então, hoje você consegue filmar, você consegue gravar, você manda uma mensagem de WhatsApp. A gente é muito mais protegida hoje do que naquela época, né? Exatamente, exatamente. Essa reportagem que eu fiz foi exatamente no momento do processo em que ela e as demais testemunhas recuaram e mudaram os depoimentos. Vou continuar a ler aqui a partir do trecho que eu tinha parado. Eliane, que é a babá, né, que foi
testemunha, Eliane contou ainda que ouviu o pedido de socorro da patroa, que implorava a Lira que não a matasse, mas preferiu não se envolver. Juliene conta ter conseguido chegar à cozinha e pediu que a babá telefonasse para sua mãe, sogra de Lira. Terceira testemunha do caso, Joilma Santos da Silva Lins, mãe de Juliene e hoje ex-sogra de Lira, também mudou o depoimento. A primeira versão contou ter chegado ao apartamento ao lado do filho e ter visto Lira montado sobre Juliene, no chão, espancando-a. Júlio César Santos Lins, o irmão de Juliene, segurou Lira e o levou para a cozinha. O deputado mandou que ele saísse, mas Júlio se manteve na casa e tentou conversar com o cunhado. Lira foi embora. Foi Júlio César quem levou mãe e filha à delegacia da mulher para que fosse registrada a ocorrência. Um exame de corpo de delito identificou 8 lesões em Juliene. Uau! Agora tudo mudou. Em depoimentos colhidos em novembro passado, então em novembro de 2014, todos mudaram suas versões. Lira também depois e disse nunca ter havido nada disso. E foi esse o enredo para o STF arquivar. O STF tem um histórico de arquivamentos para o Lira muito amplo, pelo que a gente está vendo. Né? Essa semana ele ganhou mais um. E há uma combinação ali de boa defesa, processos que perduram durante anos. Esse da agressão doméstica também demorou muito tempo para ser julgado. E, enfim, o Lira vai sendo absolvido, vai tendo seus processos arquivados e vai seguindo aí como uma das figuras mais poderosas do país. O exame de corpo de delito comprovou 8 lesões, é o que o Guilherme está falando. Ela falou com toda essa riqueza de detalhes. Tinha uma testemunha que trabalhava na casa. Qual a chance que você vê de tudo isso ter sido inventado, como diz o Arthur Lira? Qual a chance? Então, assim, gente, não pode, assim, todo crime tem que ser resolvido, as pessoas têm que ser punidas, etc. Mas tem alguns que descredibilizam todo um país, sabe? No sentido de que, tá vendo? Se o cara chegou nesse limite e não aconteceu nada, o cara é premiado por agredir mulher, o cara é premiado por ameaçar de morte, o cara é premiado por receber mala de viagem de dinheiro, o cara é premiado por fazer esquemas com toda a turma local e depois com a turma no país inteiro. Aí o seguinte, aí depois reclama que não tem... ninguém mais acredita no judiciário, ninguém mais acredita. Como vai acreditar como? Quer mais? Quer mais do que isso? Então, eu acho, assim, esse nosso enfrentamento aqui ao Arthur Lira é um enfrentamento por um país que tem um mínimo de sensação de que dá para ter justiça. Porque se o Lira não for punido por tudo que fez... E é uma lista grande que não cabe na mala de viagem onde ela diz que carregava o dinheiro, a lista das coisas que o Lira já fez. Não tem como ter um mínimo de credibilidade na justiça desse país.